Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Ismael, né? Falei que ele tinha cadeira cativa? Vamos que vamos. Bem, nós começamos na semana passada a disciplina da solitude, ok? Outra perspectiva, outra pegada, e a gente fez uma diferença entre solidão e solitude. Trabalhamos aquela perspectiva lá de João 16, quando Jesus fala, daqui a pouco vocês vão embora e vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então tem aquela coisa, né? Estou sozinho, mas não estou sozinho. Não estou sozinho. Então a gente aprendeu lá que solitude não tem nada a ver com solidão, com o sentimento de sentir abandonado, né? Sim. Mas tem a ver com estar sozinho. Só que hoje a gente precisa pensar um pouquinho sobre por que a gente busca solitude, né? O estar sozinho. Isso. Eu lembro até que o Lucas aqui citou várias vezes aquela coisa do vai pro teu quarto, fecha a porta. Então, quando a gente vai na direção de ir pro quarto, fechar a porta, a gente está querendo fugir de alguma coisa, né? Parece, né? Está querendo fugir muita gente produz barulho. Então estou querendo ir para um lugar mais tranquilo. Sim. Mas a questão é, será que quando eu estou dentro do quarto, com a porta trancada, isso já é a solitude? O barulho já cessou? O barulho já cessou? Sim, a gente veio complicar mesmo a sua mente. Então a gente vai pensar sobre isso, tá? Vai ser bom. Já dei a dica aí. Para isso a gente vai ler o Salmo 42. A gente tem um foco no verso 5. Tá. Mas eu vou ler do 1 a 5. Isso. Para fazer sentido. Antes da leitura eu vou fazer oração, depois o Ismael faz no final. Perfeito. Maravilhoso, bom Deus, mais uma vez nós estamos aqui para aprender com a Tua Palavra, né? Temos o desafio de pensar um pouquinho sobre essa disciplina espiritual tão importante. E o texto do Salmo é riquíssimo, profundo, e o que nós pedimos é que o Teu Santo Espírito nos ajude para que a gente possa não apenas entender racionalmente, né? Mas ter esse texto dentro do nosso coração para que a gente assim possa glorificar o Senhor. Nos dá sabedoria, inteligência, discernimento e ajuda todas as pessoas que estão participando da Academia da Alma, quer no dia de hoje, quer em qualquer tempo. Amém. Que essa pessoa possa entender que o Senhor que conhece todo o tempo, né, e transita pelo tempo, que o Senhor pensou também nessa pessoa. Oh, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Pai. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Muito bem, um salmo muito bonito, né? Muito conhecido. Bem, quando eu leio um salmo, eu lembro do meu tempo de seminário, Ismael. Então, a gente no seminário estuda várias disciplinas, né? Exegese do Novo Testamento, exegese do Antigo Testamento. Exegese é essa análise do texto bíblico na língua original, né? E quando a gente faz exegese dos poéticos, a gente estuda o livro dos Salmos. Qual é a dificuldade quando a gente analisa um texto como o Salmo 42? Quando a gente lê Mateus 1, a gente tem data, a gente tem local, a gente tem nome de pessoas, a gente tem genealogia, a gente tem um monte de referência que já dá para a gente criar um cenário.
E aí você imagina aquele cenário, você começa a olhar aquele cenário de vários ângulos, né? Eu estou aqui olhando para a mesa por causa disso. Mas o Salmo 42, ele não tem um cenário. Ele foi dito quando? Antes exílio, pós-exílio, né? Exílio quando eu falo Babilônia. Babilônia. Antes do exílio, pré-exílico, pós-exílio, durante o exílio. Não, ele está falando de outro período que não tem nada a ver, como um Salmo de Davi, né? E aí outra dificuldade, né? Esse aqui ainda nem é de Davi, fala que é dos filhos de Coré, beleza. Quando é de Davi ainda é outra complicação, porque a expressão Mismole Davi, em hebraico, significa Salmo de Davi ou Salmo para Davi. Então a gente nunca sabe se foi ele que escreveu ou alguém que escreveu e dedicou a ele porque ele era rei, né? Então ele poderia ser. Bem, mas de cara a gente tem aqui uma situação de reflexão, né? E o que a gente pode pensar assim já de início a respeito dessa reflexão? Independente de não saber, né, essa questão, a gente consegue ver na história que é uma pessoa que está aflita, né, e que está cercada, né, ou foi cercada por pessoas que inclusive zombavam dela, e o versículo 5, que é a nossa, que a gente vai chamar a atenção mais hoje, né, essa pessoa faz isso, ela sai de perto dessas pessoas, ela sai disso, né? As pessoas o tempo todo estão zombando, então eu saí de perto. Pode me fazer um parênteses? Claro. Vamos tentar, assim, para te atrapalhar mais. Quando você começou dizendo que esse é um salmo que a pessoa está aflita. Está aflita. Interessante. Vou fazer um desafio para você que está ouvindo a Academia da Alma. Todas as vezes que citam o Salmo 42:1, nunca é para falar de aflição. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A pessoa cita isso como louvor. Exato. Já fizeram louvores sobre isso, inclusive, né? Mas não é de alguém que está louvando. Não. No sentido de estou muito feliz, estou agradecendo ao Senhor. Não é uma expressão de intimidade, mas é uma expressão de um grito de angústia, um louvor de angústia, de aflição. Né? Eu suspiro de eu estou precisando ansiosamente da tua presença. Por isso que ele fala da corça, por isso que ele fala, existe uma necessidade. A corça não está, tem muita água e agora... que beleza, estou tão feliz por tanta água. Não, é exatamente o contrário. Ela está procurando no deserto e aí ela procura água, procura, né, saciar, né? E aí ele explica o porquê, né? Olha, eu estou vivendo uma situação aflitiva, angustiante, né? As pessoas ainda zombam de mim, né? Zombam, olha, o teu Deus onde está? E aí ele faz o que a disciplina da solitude manda, ele sai desse cenário, ele sai da rotina, da exposição. Mas aí o verso 5 diz: por que está abatida, ó minha alma? Ué, peraí, tem uma quebra aí, né? Ele está falando de fora, e aí daqui a pouco ele traz lembranças do período. E aí ele, não, peraí, por que está abatida a minha alma? Então quer dizer, ali a expressão abatida, né, fala sobre barulho, fala sobre perturbação. Então, ele mesmo se ambientando num lugar externamente silencioso, ele continua com o agito, o barulho da alma, né? Então vamos trazer isso para a nossa realidade e pensar. O que você está dizendo ele estava lá falando um monte de coisa, né? Poxa, eu lembro aquele tempo bom, Senhor, que eu estava com o teu povo. Multidão em festa. Caramba, multidão em festa. Tal. Aí de repente do nada por que está abatida a minha alma? Ou seja, ele saiu para se colocar diante de Deus, ele está em solitude, mas aí de repente ele percebe que tem uma coisa fazendo barulho. Isso. E esse barulho não é externo, esse barulho é interno. Esse barulho é da alma. A alma está inquieta, ela está barulhenta. Por isso que eu falei lá no início que você pode fechar a porta, mas continuar barulhento. Exato.
É importante, né, pensar nisso, né, na ideia de que muitas vezes você vai caminhando, né, e durante o caminho você percebe que só se afastar do barulho exterior não é o suficiente. Eu estou falando aqui de alma barulhenta, mas vamos tentar pensar junto aqui para ajudar o pessoal que está participando. O que é uma alma barulhenta? Porque eu perguntei, vou dar tempo para você responder, né? Isso não está no script, não. Mas eu vou responder a partir do meu ponto de vista e você acrescenta aí ou muda tudo também. Está valendo. Eu vou falar da minha alma barulhenta. Quando a gente fala barulhento, não tem necessariamente a ver com barulho, mas tem a ver com desfocar. Sim. Você não consegue ficar ali por inteiro. Uma palavra que eu aprendi muito significado e uso na espiritualidade é integridade. A gente relaciona integridade com, eu sou uma pessoa honesta. Isso. Eu faço meus compromissos. Mas integridade tem a ver com inteiro. Então, quando eu brinco com o Guilherme e a Ana Júlia, eu estou ali com eles, eu estou inteiro, está só parte de mim, a minha cabeça está em outro lugar. Então, quando eu tive burnout, era muito difícil, eu já contei isso, né? Mas vou fazer um parênteses aqui porque eu acho que é importante. Era muito difícil ter tempos de oração, porque a minha cabeça, eu estava assim, Senhor, abençoa o Ismael, e aí eu lembrava que o Ismael tinha que fazer alguma coisa, ou eu tinha que mandar alguma coisa para o Ismael, e na minha cabeça, automaticamente, eu estou orando, pedindo para o Ismael, Senhor, abençoa o Ismael, abençoa a Renata, abençoa a Ana Elisa. Eu tenho que perguntar para o Ismael sobre o processo de indébito. No meio da oração. Então, esse é um exemplo de alma barulhenta. Isso. De, eu não estou ali, eu estou ali, eu fechei o meu quarto, tranquei a porta, mas eu estou tão agitado, estou fazendo tanto barulho internamente, que eu não consigo me conectar com Deus. Isso. Eu vejo que isso é um dos aspectos, mas eu vou também na mesma linha do salmista, porque obviamente ele está questionando a alma, e depois ele vai dizer, né? Hoje a gente não vai trabalhar tanto isso, mas pensa que um outro jeito de ver a sua alma agitada, abatida, é quando você começa a buscar a Deus em oração, mas você percebe dentro de você um ruído dizendo assim, está fazendo isso por quê? Está orando por quê? Já é a terceira, já é a quinta, já é a 10ª vez. Você já está orando isso há 10 anos. É uma voz interna que está te desanimando. É isso? Está fazendo aniversário essa oração. 20 anos, cara. Para com isso. Sabe? Poxa, não está vendo que não é a vontade de Deus? Não está vendo que não é isso que Deus quer? Essa expressão vontade de Deus é tão complicada. Exato, eu falei exatamente porque a gente está, de alguma forma, sendo desafiado pelo próprio Deus, né, a pensar, você acha que é isso que é a minha vontade? É assim que você acha que eu quero que você viva? Assim, você olha para a minha palavra e olha para a sua vida e a sua vida está vivendo numa depressão, numa queda profunda e você acha que é isso que eu quero para você? E ali é a própria alma que está dizendo isso, não é o Espírito de Deus. É dizendo, olha, será que eles não estão certos? Eles estão dizendo, o teu Deus onde está? Cadê Deus? Cadê Deus? Que você tanto ora. Poxa, você era o cara que conduzia, como o texto diz, que conduzia as multidões em festa, em alegria para a casa de Deus. Você era o primeiro a chegar. O último a sair. O último a sair, que é essa expressão, né? Você já deve conhecer. Você era o primeiro a chegar, o último a sair. Você estava sempre na casa de Deus em festa. E agora as pessoas zombam da situação em que você está vivendo. E desacreditam de você. E aí você está aqui no secreto, buscando se afastar das pessoas, está buscando se acalmar. E a mente questionando, perguntando, questionando. E aí, muitas vezes afirmando. Não vale a pena. Não vale a pena, você está fazendo isso demais, né? E isso gera no indivíduo um ambiente não muito próprio para a solitude. Uhum. Porque se ele achou que se ele fechasse a porta do quarto
ele teria ali o silêncio necessário para poder se entregar a Deus, para poder ouvir a voz do Senhor, se deleitar no Senhor e ter ali algum tipo de alegria, aquela alegria que a gente tem quando a gente entra no nosso quarto e Deus vem com a sua presença e a gente consegue adorar o Senhor, mas aí está pensando, não, mas peraí, tem que dar de mamar, porque eu tenho que lavar a louça, porque eu não varri a casa, eu vi que tinha voou uma barata, e a tua cabeça tá, né, porque a gente fala só de homens, mas as mulheres também podem pensar, e os homens que trabalham em casa também, né, às vezes quem vive em casa acaba tendo essa rotina de trabalhar o tempo todo, né, e a tua alma não está em paz. Então, o barulho não é só externo, a gente tem que cuidar do barulho interno também. Então, quando a gente falou aqui de coisas para resolver, que geram esse barulho interno, né? Coisas para resolver, preocupações. Sim. E até mesmo o questionamento a respeito da prática da disciplina, né? Sim. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, né? Você que participa da Academia da Alma. De alguma forma, quando a gente pratica alguma disciplina, você precisa ter a maturidade de Jesus para não esperar nenhum resultado. Nós somos o povo do resultado. Eu não estou nem falando de levantar paralítico, curar paralítico. Eu estou falando de resultado mínimo. Por que você ora, às vezes, por uma determinada situação? Porque você espera que Deus responda e mude aquele resultado. Então, a gente não fala de nenhuma disciplina pelo simples fato de deleitar-se na presença de Deus. Esse é o mundo ideal, deleitar-se na presença de Deus. Então, de alguma forma, esse barulho da alma, ele é gerado por muitas razões e a gente precisa entender. A gente deu aqui exemplos, né? Mas eu acho que a lista é infinita desses exemplos. Sim. Talvez você possa escrever aí quais são os barulhos da sua alma, né? O que tem te atrapalhado a vivenciar, porque a alma muitas vezes, né, em especial quando a gente ainda não tem uma rotina, disciplina, a alma se mantém barulhenta, né? Ela se mantém agitada. Então, os exercícios, inclusive, né, as disciplinas interiores, elas trabalham para atrapalhar esse barulho e para você ter domínio sobre essa alma, né? Mas aí agora vamos pensar o seguinte, isso não vale para nenhum dos nossos ouvintes, né? Porque eles são uma pessoa sem barulho na alma. Mas vamos pensar nos crentes lá da França, que eles são bem mais complicados, né? Eu também, francês. Eles gostam do calor, porque como diz o reverendo Oliveiros, é bonsoir, né? Bonsoir. Muito bem. Então vamos pensar nele lá neles lá e não em nós cá, só para a gente tentar entender. Vamos imaginar que esses crentes lá estão todos com a alma perturbada, agitada, tal. A disciplina da solitude é a disciplina que se recomenda para esse povo? Será que ele não vai entrar num quarto, vai surtar, vai bater com a cabeça na parede? Eita! Primeiro ele desagita, que quer dizer assim, primeiro ele fica mais calmo, para depois fazer a disciplina da solitude. Como é vai fazer o que tem que fazer para depois voltar, né? Entendeu? Porque assim, eu já recomendei a disciplina da solitude, a pessoa disse, não, pastor, se eu fizer isso eu piro. Né? Gostei da sinceridade. Pelo menos não baixou a cabeça e... foi triste embora, porque era dono de muitas propriedades. Né? Pegou a referência? Entendi. Não. A gente já vem falando sobre isso, né? As disciplinas, elas são espirituais e apesar da gente vivenciar essa maturidade, desenvolver essa maturidade de não se preocupar com o resultado, as disciplinas têm um fim proveitoso, né? Elas têm um objetivo de gerar a transformação, né? O preparo, o condicionamento, né? Para que você possa viver mais perto de Deus, para que você possa estar mais sensível, né? Em alguns momentos aqui, em outras academias, eu já falei sobre isso, assim, e a gente vem falando sobre isso de forma resumida, né? As disciplinas, elas geram em você um aumento de fé, né? Um aumento de certeza, de convicção, e elas também te deixam mais
sensíveis. A gente vê inclusive isso no salmista, né? Por quê? Responder de forma objetiva, né? Não. Então, primeiro vai fazer uma coisa, depois vai fazer... Não, faz as duas coisas. Se você reservou um tempo para estar com Deus em solitude, vai para lá. Não consegui terminar o tempo de solitude. Veja, olha, eu consegui ficar 3 minutos. Pois, mano, 3 minutos? Para ficar 3 minutos eu não fico nada. Não faça isso. Não, por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vive num tempo em que as pessoas, elas estão tomando muito remédio, elas se automedicam. E elas não entendem, mais uma vez eu estou falando sobre os crentes da França, né? Da França. Então, as pessoas, elas não entendem que a disciplina da solitude ou qualquer outra disciplina espiritual é para isso, para nos ajudar a enfrentar. Sim. A gente entende assim, não, eu vou tratar isso. Não, pastor, eu tenho um pensamento acelerado, eu tenho transtorno de ansiedade nível 4. Não, pastor, eu tenho... Já chegou com diagnóstico, né? Não, todas as pessoas chegam para mim com diagnóstico. Eu acho tão engraçado que a gente acredita que Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele não cura nenhuma dessas doenças hoje, modernas. Ok. Entendeu? Na cabeça dessas pessoas... Como não estava na lista do texto bíblico, né? Não funciona. Eu vejo Jesus curar cego. Ok, cego pode. Paralítico, ressuscitar, mas essas coisas emocionais não. Que um remédio cura, Jesus não pode curar. Percebe, assim, a gente está num mundo em que eu primeiro faço isso para depois fazer aquilo. Então, por isso que eu estou perguntando, porque a gente precisa acreditar, né, que a disciplina, a prática da disciplina, não vai só nos auxiliar, como ela vai nos curar. Isso, fim proveitoso, é isso. E olha, a coisa parece contraditória, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a maturidade de entender que a disciplina pode não ter ali aquele fim imediato e você entrar e aquilo acontecer e resolver, como muitas vezes o remédio faz, que na verdade, na maioria das vezes, e você pode pesquisar isso, pode inclusive perguntar ao seu médico, já que você está acompanhado, caso você esteja ouvindo ter acompanhado, você vai dizer, está dizendo para não tomar um remédio. Ninguém está dizendo para você não tomar um remédio. Nada disso. Ninguém está dizendo, se você tem uma receita, tem os horários de tomar um remédio, você vai tomar um remédio. Mas a gente também está dizendo que as disciplinas estão te colocando numa posição onde você vai ter sensibilidade para ser tocado pelo médico dos médicos. Isso aí. Então, muitas vezes Deus está te preparando para vivenciar algo. O pastor fez menção a um texto onde um indivíduo perguntou para Deus assim, o que eu faço? Né? Perguntou para Jesus, perguntou para Deus, Deus é Jesus, mas enfim, entenda de maneira mais específica, né? O que eu faço para obter a vida eterna? E Jesus começa a falar, olha, você sabe os mandamentos, como é que estão? É como se ele tivesse, olha, como é que estão as disciplinas, como é que estão ele, não, isso aí eu estou fazendo. Não, peraí, então vamos para um próximo nível, vem para mais perto. Para de fazer as coisas de forma externa. Estou vendo que você está externamente fazendo. Vamos trabalhar isso agora no ponto interno. Não, essa parte interna eu não quero resolver. Então, as disciplinas espirituais, elas vêm inclusive para resolver esse problema interno. E muito provavelmente, elas vão interferir no lugar onde o remédio está interferindo, podendo inclusive pela fé, eu acredito nisso, te libertar desse remédio. E a gente vê esse movimento no salmista, né? Porque se a gente olha para o verso 5, a gente vê a pergunta dele, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas esse que está questionando, ele não está jogando ao vento, ele está colocando diante de Deus no momento de solitude. É isso aí. E de meditação e de oração. Então, vamos voltar para o verso 1. Ele diz assim, assim como a corça, né, anseia por águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. Então, ele começa dizendo assim, Senhor, eu estou aqui porque a minha alma é barulhenta. Eu estou aqui porque a minha alma é barulhenta, porque o meu mundo é barulhento, porque eu vivo em um lugar onde as pessoas, um ambiente que ao invés de me auxiliar a viver uma vida com o Senhor, está me atrapalhando, então eu estou me afastando desse ambiente, eu estou saindo e ainda assim a minha alma é barulhenta. Então olha, eu estou ansiando, eu estou suspirando, eu pareço um animal que procura por água no deserto.
E aí, por experiência, mais uma vez eu volto lá para o meu período, né, que eu tinha muita dificuldade, até de fechar os olhos, irmãos. Assim, eu fechava os olhos. E eu conto, eu não me orgulho de nada disso, tá? Mas por que eu conto? Para que você entenda que isso afeta qualquer pessoa. Então eu fechava os olhos, eu sentia sono, eu imaginava um monte de coisa, a minha cabeça viajava, né? Disney, qualquer coisa. Não, mas Ursinhos Gummy. A gente está aqui levando na leveza, né? Mas talvez você esteja passando por isso e é algo que atormenta, né? Atormenta então mesmo. o que eu fiz? E às vezes a pessoa não acredita. Manter-se em solitude com este estado de alma perturbada é desafiador demais. Sim. Parece que faz sentido vou parar com isso, porque não estou conseguindo nada. Então, só para você ter noção, eu criei um diário de oração. Porque o único jeito que eu percebi de falar com Deus sem me distrair era escrevendo. Aí uma dica. Então eu transformei minhas orações escritas. Daí surgiu as devocionais que eu envio. Aí, olha que benção. Isso. As devocionais escritas nunca foram um projeto de eu vou mandar para alguém. Nunca foram. Outro dia uma pessoa comentou e disse assim, pastor, o senhor escreveu isso, mas parece que o senhor está mandando para não sei... Eu falei, não, cara, isso é meu, isso é minha reflexão, é o meu tempo com Deus. A única coisa que eu fiz foi compartilhar. Por isso que eu não assino, por isso que não é endereçado a ninguém. Você pode pegar, botar no site da sua igreja. É de domínio público, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Assim, porque e eu fico tão feliz quando eu entro em redes sociais, assim, por exemplo, status do WhatsApp, eu vejo que pessoas distantes a mim compartilharam. Né? E agora eu tenho colocado uma frase antes de enviar o devocional, e às vezes eu percebo que as pessoas pegam aquela frase e compartilham. Legal. O que eu acho? Assim, a pessoa se apropriou, falou para ela. Só que é um processo. Agora, foi fácil para mim estar em solitude, voltando lá em silêncio, orando, meditando, agitado? Não. Não é. Então, a atitude natural é fugir. Eu vou fugir desse momento, porque ele é um momento de confronto. Isso. E não desista, né? Se você está passando por essa situação, como o pastor falou, né? Se você é um francês e está vivendo essa situação, mas independente disso, né? Se você está vivendo essa situação de alma barulhenta, não fuja do momento de solitude. Vá para o Senhor, busca o Senhor, continue vivendo esse momento. Eu pensando, eu reservei 30 minutos, fiquei 3. Agradece ao Senhor, volta no dia seguinte, marca aquele horário, disciplina a sua rotina. Rotina é ótimo para isso, você vai vivenciar. Mas um dos motivos pelo qual a minha alma está agitada é porque eu não tenho rotina. Ore por isso, vai vigiando a sua rotina e vai se disciplinando. Você começa com 5 minutos, com 10 minutos, verifica se você pode mudar o ambiente onde você fica em solitude. Às vezes você fica no quarto em solitude, mas daqui a 10 minutinhos tem alguém batendo na porta, perguntando se você não vai sair, se você puder fazer isso em outro local, né? Sonda em oração, Senhor, me mostra um local onde eu posso ficar em solitude, né? Procurar esses espaços onde você pode se exercitar e se disciplinar, e você vai ver que a sua alma vai ficar cada vez menos barulhenta. O que a gente está querendo mostrar para você? É que o primeiro movimento é procurar um lugar silencioso. Isso. Que você esteja sozinho. Isso. Mas não se surpreenda ao chegar nesse lugar que você se depare com um barulho que não está do lado de fora. Interno. Esse barulho está do lado de dentro. E olhando para o nosso tempo, eu vejo as pessoas muito barulhentas. Sim. As pessoas são muito barulhentas. Sim. Assim, por que as pessoas andam com fone o tempo todo? Aí você vai dizer assim, não, porque eu gosto de escutar música. Não, é porque ela é uma pessoa barulhenta, ela tem dificuldade com o silêncio. Porque quando a gente está em silêncio, a gente escuta coisas que a gente não queria ouvir.
Então, quando eu estou no mundo agitado, tá lá um monte de gente falando, eu não estou ouvindo nada, estou me distraindo, né? A gente cria um artifício, que é a distração, o entretenimento, preenchendo a agenda, fazendo barulho, tal. Então, não perca a oportunidade. O salmista está nesse movimento, né? E aí, caminhando para o final, né, Ismael? Assim, porque eu acho que é importante dar para as pessoas essa noção desse barulho interno. O que mais a gente poderia destacar aqui para falar sobre esse ruído, ou quais são as palavras que você poderia concluir para esse nosso ouvinte sobre a disciplina da solitude? Além da ideia da disciplina em si, é você confiar de que Deus está acompanhando você nesse momento de barulho, né? Muitas vezes, quando falamos de disciplina, parece que é muito um caminho nosso, né? A gente está fazendo, a gente está se esforçando, a gente está buscando, mas creia de que Deus está nesse processo, Deus está no meio de ti, é poderoso para salvar, Ele está ali acompanhando esses teus 3 minutinhos, esses 5 minutinhos, esses 10 minutinhos, Ele está acompanhando esse diálogo como o salmista fez com você. Olha, porque está abatido a minha alma. Ele prega para ele mesmo, né? Ele prega para a própria alma e Deus está acompanhando você fazendo isso, sabe? Não é em vão que eu digo para você que isso vai cessar. O Espírito Santo vai acalmar a tua alma. O Espírito Santo vai acalmar a tua alma. Você não vai precisar andar o tempo todo de fone de ouvido. Você não vai precisar ficar o tempo todo com música ligada alta enquanto você está tomando banho, que você não aguenta ouvir. Quando você está no banheiro, a cabeça está ali pensando que você tem que sair. Por que você acordou 10 minutos mais tarde? Meu Deus, eu acordo 4h30, acordei 4h50. Ai, agora a minha vida vai... Não vai. A sua vida está gravada na mão de Deus. Não é o seu nome, é a sua vida inteira. Você inteiro está gravado na palma de Deus. E Ele é o Senhor do tempo. Se acalma. A disciplina da solitude, para mim, é o lugar de desacelerar a nossa alma, né? Fazer a nossa alma ficar em silêncio. E eu vou dizer para você, é assustador. Eu lembro quando eu li um livro do Henry Nouwen, e ele falava sobre os pais do deserto, a experiência dos pais do deserto. Eu parei no livro logo no início, porque ele falou uma frase que aquilo ali me capturou, né? Ele fazia referência a Jesus no deserto, a tentação de Satanás, e ele disse assim: quando você estiver em silêncio, em solitude, é a hora que Satanás e seus demônios virão lhe perturbar. Aí aquilo já falei, meu pai, tô achando que eu vou encontrar paz, né? Eu já tô mal da cabeça, já vem o cara falar de demônio, não quero isso mais. E aí ele, continuando a frase assim: mas fique tranquilo, em determinado momento os demônios vão embora. E aquilo, cara, assim, me trouxe uma paz. E hoje eu posso falar assim, eu consigo ficar sozinho, mesmo num ambiente extremamente barulhento. Assim, a minha alma está em silêncio. É o que a gente conversou já fora dos bastidores, né? Uhum. A velocidade da minha fala denuncia o quanto a minha alma está em silêncio. É isso aí. Quando a minha alma está perturbada, a minha fala fica perturbada, né? Ela fica acelerada, eu fico agitado. Então, o nosso corpo vai dando vários sintomas de que a gente tem que caminhar para a solitude, mas a gente foge disso. Então, se eu pudesse dar um conselho para você, não fuja de estar sozinho diante de Deus. Não fuja. Parece aterrorizante, né? A pergunta do salmista é perturbadora. Por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Mas ele mesmo diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu Salvador. A confiança do salmista é: uma hora a resposta vem. É isso aí. Mas eu preciso continuar buscando o Senhor, que aí o barulho da minha alma vai embora. E não dê ouvidos à sua alma. Não dê ouvidos ao Senhor. Leia a palavra de Deus.
leia o Senhor, ouça o Senhor, e a sua alma vai cansar de falar a mesma coisa, ela vai dizer, você tem razão. Muito bem. Então, estamos aí, terminamos bem reflexivo, né? Hoje foi bem assim. Mais leve, a gente tem que terminar para cima. Mas é a ideia da solitude, né? Quem sabe você está vendo isso uma quarta-feira, né? Está vendo ao vivo e pode, depois que terminar a Academia da Alma, aplicar isso. Fecha o celular, bota a família, televisão, não liga a televisão, não saia às vezes não volta pro barulho, não. Não volta pro barulho, não. Aproveita que tá calminho. Não vê aquele programa de tiro, aqueles que sai sangue da TV, não. Isso, não vai ver isso, não. Vai pro seu quarto. Não vai ver nenhuma rede social, nada disso. Se fecha, vai para dentro do seu quarto, experimenta a solitude com Deus. Isso. Depois conta pra gente como é que foi. Muito bem. Vamos orar? Ora pra gente, mano. Ore comigo. Pai querido, Pai amado, como é bom estarmos, ó Deus, em comunhão com os irmãos, com amigos, para te louvar, para te engrandecer e para testemunhar, compartilhar daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós queremos cada vez mais vivenciar a disciplina de estarmos a sós contigo, sozinhos ou em meio à multidão, mas praticando solitude, onde nós olhamos para dentro, olhamos para a nossa alma e conduzimos a nossa alma a um descanso na Tua presença. Essa é a Tua vontade e é assim que nós queremos viver. Fica com aqueles, ó Deus, que estão ouvindo, que estão participando, que estão em comunhão, em oração, no Espírito, e que eles possam, ó Deus, praticar ainda hoje, ou quando estiverem assistindo a disciplina da solitude. Amém. E que, à medida em que eles se acostumem com o silêncio, que a alma esteja aquietada e que eles possam cada vez mais experimentar do prazer que é descansar em Ti. Amém. Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso auxílio. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Graças Até mais. Semana que vem tem mais solitude, hein? Opa! Vamos continuar. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Irmã.